Então, boa noite, gente. Boa tarde, bom dia para quem vai assistir depois. Estamos iniciando a gravação então, da aula de hoje, mas primeiramente vamos apresentar, né, as novas professoras que vão ser quem vai ministrar aula para vocês hoje. Bruna, Shirley, com vocês a palavra. Boa noite, pessoal. É, Sou Bruna Santiago, estou fazendo doutorado aqui em Porto Alegre, mas não sou daqui, acho que vocês vão perceber pelo sotaque, eu sou da Paraíba, e eu acho que é isso. Para a gente começar, não tenho muita experiência com cursinho, então sejam legais comigo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Shirley. Estou fazendo mestrado aqui na URGS, em Porto Alegre. Como vocês vão perceber também pelo sotaque, eu não sou daqui do Rio Grande do Sul, eu sou do interior da Paraíba, mais especificamente da divisa com Pernambuco, por isso vocês vão sentir uma diferença de sotaque entre mim e Bruna também. E espero que dê certo e que a gente faça uma relação legal aí. O Pedro falou bem-vindas. Obrigada, Obrigada, Pedro. Pedro. Conhece a Bruna? Eu? Muito feliz que a Bruna vai ser prof aqui na Educa. Falou como É se pelo conhecesse. Instagram. Eu sei que tu é blogueira, famosas. Sim, olha, influencer, amo. Viu como a gente tá chique, Pedro? Volta. Ó, o Daniel tá digitando também, a Rafa tá entrando agora também. Estamos potente aqui no curso. Bom, gente, então vamos iniciar o conteúdo e depois a gente pode ir conversando também um pouquinho mais. Mas, gurias, bem-vindas, muito obrigado pelo apoio e a gente está aqui também para aprender, os alunos também estão aqui para aprender e nós, professores, estamos aqui para aprender, tanto no curso quanto também em sala de aula. E está sempre em constante aprendizado, na verdade. Vai, guria, com vocês. Vou me mutar aqui. E vão me falando aí quando o próximo slide é aquela função. Pode colocar no primeiro slide. É, Então, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre as ideologias do século XIX. É uma aula que ela vai precisar ter continuidade, porque hoje estava 4 temas, um pouco extenso para aula de 40 minutos, né? Então a gente vai dar continuidade a essa aula. E pode passar esse slide. E a gente optou por começar falando um pouco das ideologias, porque vai ser um processo de muita mudança o século XIX, né? A gente vai estar com um processo de modificação social que vai ter consequência direta da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. A gente vai estar se inserindo na segunda Revolução Industrial, que é justamente o que a gente vai ver na próxima aula, que vai trazer mudanças significativas para as formas de reprodução do trabalho e também para todas as formas da sociabilidade das pessoas, justamente porque o trabalho vai fazer parte é, de todo o aspecto da vida dos trabalhadores que vão estar indo para as cidades, né? Então, é um processo de muita mudança que a gente vai estar experienciando. Começa com a mudança da própria ordem, né? A gente vai ter uma burguesia que ela vai estar agora detentora dos meios de produção, vai ser justamente aquele processo onde vai ter um embate do antigo regime, e então o antigo regime sai de cena, a burguesia vem em ascensão, e vai ser um processo em que as teorias vão estar sendo elaboradas, porque são novas formas econômicas, novas formas sociais, e precisa se pensar essa nova sociedade, agora uma sociedade que venha a ser industrial. E aí a gente vai ter a França e a Inglaterra como esses dois grandes expoentes de uma evolução de um pensamento que vai tentar buscar entender essa sociedade que vai estar num processo de aceleramento.
Então, a gente começa uma vida em que a indústria vai fazer parte mais frequente da França, da Inglaterra, da Prússia também, e que precisa ser pensada. Então, esse marcador, tanto da Revolução Francesa, os ideais iluministas, quanto da Revolução Industrial, agora com essas indústrias fazendo parte do cotidiano, vão resultar em alguns fatos, né? Primeiro, um êxodo rural muito grande. A gente vai ter uma massa operária urbana que vai crescer exponencialmente. Então, isso vai acabar mudando a dinâmica da cidade. As fábricas vão se tornar central na vida dessa sociedade e as relações de trabalho também serão tensionadas. Porque a gente está falando de um período que a galera trabalhava 16 a 20 horas por dia. A gente está falando de um período que não tinha descanso semanal, um período que não tinha descanso entre turnos. Então, tinha galera que trabalhava 10, 12, 16 horas sem descanso. E aquele acordo gentil entre patrão e funcionário que nunca funcionou para o trabalhador na história e que até hoje as leis trabalhistas tentam trazer isso para a gente como se fosse possível uma conciliação entre interesses de patrão e funcionário. E no próprio seio dessas relações a gente já vê que nunca deu certo na história, né? Então, vai ser um processo a gente pode falar de uma intensificação dessa exploração na área urbana e que vai acabar gerando essas tensões, e dessas tensões também vai se precisar pensar, né, tudo isso. Então, vão surgir teorias que vão pensar tanto na classe trabalhadora, na vida do trabalhador, nesse processo, né, de trabalho, de uma vida tomada pelo trabalho, porque uma pessoa que trabalha 16, 20 horas por dia, ela literalmente está vivendo para trabalhar. Quando a gente fala de essas relações entre trabalho e patrão, qual é a opção dos trabalhadores? Você tem que trabalhar. Se todas as dinâmicas das fábricas têm 12 horas de trabalho, você tem que trabalhar 12 horas. Então, esse acordo é muito assim: você não quer, então não trabalhe. Então, a gente não tem uma relação de paridade. E também teorias que vai estar pensando essa produção, avanço do capital e interesses do operariado. E a gente tem também teorias que tentam conciliar os dois. Então, é um período que a gente vai estar num processo muito intensivo de pensar também possibilidades. Como é que a gente vai daqui para diante? Como é que a gente vai conseguir explicar essa sociedade ou criar um projeto é, que dê conta, né, de pensar esse novo contexto? Pode passar, Bruno, por favor. E aí a gente começa a ter algumas doutrinas, né? E algumas doutrinas que vão tentar romper com estruturas do antigo regime e também trazer novas possibilidades. Então, assim, a principal, né, que até hoje ela se desdobra e a gente é muito influenciado por sua dinâmica, é o liberalismo, né? Que vai surgir ali no fim do mercantilismo e que vai ser um período bem importante, porque a gente vai estar com o capitalismo se firmando. É uma teoria que vai pensar uma economia dentro da lógica do capital. É uma teoria que vai estar pensando uma defesa de uma emancipação da economia, e é um primeiro momento que a gente vai entender economia como disciplina, porque até então é só com os grandes liberais que a economia entra enquanto uma disciplina. Então, assim, é uma ideologia burguesa que vai nascer a partir do século XVIII e que vai se contrapor às estruturas do antigo regime. Porque o que é que eles vão pregar também, né? É uma forma de uma nova organização de poder. Porque aí o liberalismo ele se divide em liberalismo político, econômico e, mais recentemente, em social. Então, assim, a priori, com o liberalismo político, a gente tem
um contraponto ao antigo regime, que vem trazer justamente a ideia que é preciso se opor a todas essas interferências que se tem na economia de instituições que não poderiam decidir pelo Estado. Então, por exemplo, a igreja é um processo forte de demanda pela laicização. Então, não tem para que a igreja estar se metendo em questões do Estado, por exemplo. Também uma diminuição do poder do Estado e também uma especialização do poder político. É necessário que esse poder político ele seja pensado a partir de pessoas que estão dentro dele, de pessoas que têm uma ideia do que se quer. Atualmente, quando a gente fala político profissional, quando a gente fala de especialização, entender política, é sempre de uma forma muito pejorativa. Mas a gente vê a necessidade de termos, sim, políticos profissionais, porque o que é que acontece? No Brasil contemporâneo, a gente tem muito ideia antissistema. Então, a gente acha que, porque essa pessoa está dentro da política, ela não é, se a gente for pensar assim, não é boa, a gente precisa de uma terceira via, uma coisa que venha de fora. E esse discurso acaba sendo perigoso porque Bolsonaro, 20 anos dentro da política, se apropriou dele por estar em um partido pequeno. E a ideia dele de ser que ele tenta, né, dizer assim, ser uma pessoa humilde, que não tem esse conhecimento, mas que vai pensar, né, no povo, acaba que agrega. Só que é necessário um projeto político, que é coisa que o bolsonarismo não tem, um projeto econômico forte. Então, né? E a inserção novamente da igreja, de instituições que não deveriam estar decidindo através do Estado. Então, hoje em dia, a gente tem muito esporte no Brasil, né? Um chamamento de um Deus enquanto uma ordem política. Esse liberalismo político já vem surgindo daí, dizendo, ei, não é por aí, a gente precisa de uma autonomia enquanto uma economia autônoma. Então, a gente tem que diminuir interferências. E também tem o liberalismo econômico, que é o que a gente mais cai, né, nas nossas atividades, que é pensar uma teoria que é capitalista, né, que vai estar ali na expansão do sistema capitalista e que defende a livre iniciativa. E aí a gente acaba tendo alguns pensadores que vão estar defendendo formas em que o Estado atue com maior ou menor frequência. E a gente, como vai ser o Adam Smith, vai ser muito importante. E a gente vai ter escolas de pensamentos que vão estar surgindo dentro do liberalismo econômico. A primeira, se a gente for ter um marco assim e de grande importância, ela vai surgir com o Quesnay, né, o François Quesnay, porque ele vai trazer a primeira escola de economia, que vai ser nomeada de fisiocracia. Se opondo ao mercantilismo e, para ele, a agricultura ia ser o grande ponto de geração de riqueza, porque era através da agricultura que a gente ia ter um lucro, mesmo com pouco investimento. Então, assim, ele não vai defender mais a ideia dos metais preciosos como a única fonte de riqueza, mas vai trazer a agricultura para o centro, né? A terra. A terra, na leitura do Quesnay, tem um ponto muito importante. E vai ser nisso que a agrícola vai ser um ponto fundamental. Porque vai investir, mesmo investindo pouco, a gente tem algum lucro sobre isso, né?
Então, ele defende que a gente precisa também da não intervenção do Estado na economia, porque a economia vai ter uma ordem natural que essa economia se estrutura. E ela se estrutura dessa forma natural porque a gente é dividido em três classes, que seria a classe produtora, a classe dos proprietários e a classe estéril. Então, é, essa classe produtora, obviamente, é onde está essa classe agrícola, que vai ser responsável pelo cultivo da terra, que vai ter produtores, arrendatários, camponeses, que vai trabalhar a serviço dos proprietários. E aí, esses proprietários, eles vão ser os donos da mundo que não está nessa relação do campo. Mas aí a gente pensa que quando ele traz a agricultura, ele está pensando muito uma sociedade ainda no campo, né? Porque as relações sociais vão estar acontecendo dentro desse grupo que está situado nas relações campesinas. E aí vai ser um ponto de discordância tanto do Adam Smith quanto do Karl Marx. E por dois motivos. Karl Marx critica a escola fisiocrática porque ele diz assim, meus amigos, aí vocês estão defendendo a acumulação. Tem que produzir mais do que é suficiente para aquela população, justamente porque eles que mantêm esse bem-estar também da classe que detém a terra. E aí a crítica de Karl Marx é justamente, a escola fisiocrática ela vai explorar esse trabalhador e vai obter uma mais-valia deles, como todas as outras. Já o Adam Smith vai dizer que a acumulação de riqueza não vai ser concebida nem na atividade rural, nem na atividade comercial, mas sim através do trabalho livre. Então, assim, e sem agente e sem regulador. Pode passar o slide? E aí vai ser esses pontos de. Vai ser esse ponto de divergência, e já falando do Smith, é o grande nome, né, do liberalismo econômico, como a gente conhece hoje, e eu acho que é um dos maiores das maiores influências, então, entre tantos, acaba sendo aquele que a gente tem que conhecer, porque o Adam é ideias que permanecem até hoje. Então, assim, o liberalismo ele vai estar condenando esse mercantilismo, afirmando o seu trabalho e não o comércio a fonte de riqueza. Então, é através do trabalho, algumas coisas que é o que a gente tem hoje, que é justamente a ideia tanto de concorrência como divisão do trabalho, o livre mercado, a ideia de mão invisível. Então, ele vai trazer coisas que são importantes. É necessária a concorrência para que a gente reproduza o trabalho e que os preços também tá em Adam Smith, na Riqueza das Nações. Também a divisão de trabalho, que eu acho que isso é a grande sacada, que a especialização gera uma maior produção. Então, assim, se eu pego um grupo para estar fazendo uma mesma função e divido, né? Se eu for pegar a madeira, cortar a madeira, pregar a madeira, lixar, fazer todo o processo para fazer um armário, eu vou passar 200 mil anos fazendo esse armário e daqui que ele fique pronto. Mas se tem uma equipe de 5 pessoas, uma que só corta madeira, uma que só lixa, uma que só pinta,
essa especialização do trabalho. Mas também é uma ideia que esse mercado ele vai se regularizar só. Que a mão invisível do mercado, justamente por causa da concorrência, por causa do livre comércio, eles vão atingir o equilíbrio social necessário. Então, a ideia é justamente que se tenha esse equilíbrio social através dessa especialização, da concorrência. Então, o mercado iria se regularizar sozinho. Uma coisa que é importante trazer é que há no discurso do liberalismo muito a ideia de liberdades, tanto de mercado, chama a atenção para a gente pensar a ideia das liberdades individuais, né? Por exemplo, para o Smith, não é necessário intervenção na economia, porque se eles vão estar se regulando por si só, esse mercado vai ter sua própria regulamentação e vai trazer, se a gente for pensar, uma evolução social generalizada. Mas há um limite até dentro da própria teoria liberal, que é se a gente for pensar para quem, né? Quando a gente for ver, por exemplo, imperialismo e neocolonialismo, a gente vai ver como o liberalismo ele é uma doutrina que sempre vai estar pensando a propriedade privada. Então, assim, se a gente está pensando uma doutrina que era considerada propriedade privada, se a gente for pensar no campo do direito, a população negra não tinha status de sujeito e sim de propriedade. Então, a gente está pensando um pouquinho nisso, né? Que é importante trazer. E, por exemplo, a escravização ela vai ser potencializada durante o liberalismo econômico. Que liberdade individual seria essa, né? Porque é até o status de propriedade. E é uma defesa do Smith, se a gente for pensar a partir depois das ideias filosóficas até do próprio Kant, do David Hume, como não seria um problema escravizar certos povos que não têm uma evolução cultural e mental. Então, isso vai estar na base filosófica do próprio, né, do próprio liberalismo. Pode passar, eu vou. Interessante pensar que, por mais que as pessoas que não eram escravizadas, elas não, aparentemente elas não tinham essa, elas não eram vistas como propriedade. É interessante pensar que mesmo depois da escravidão, o liberalismo ainda cria um pensamento meio colonizador, assim, de tipo, o capitalismo, no caso, cria um pensamento colonizador de que, na verdade, tu é livre porque tu tem a propriedade privada do teu corpo, né? Que, né, para pensar, funciona muito como uma forma meio que de gerenciar o sofrimento das por mais que o escravo agora tem alforria, agora ele tem a propriedade privada do corpo dele para poder vender ela e se vender como objeto, se vender como, enfim, se vender enquanto operário, enquanto expropriado. Então é interessante que, tipo, mesmo que acabe a escravidão, a gente continua ainda tendo uma lógica, uma razão neoliberal sobre os corpos, né? Sim, vai ser perfeito isso, Pedro, porque vai ser a forma como a sociedade vai se organizar as formas sociais no pós-abolição. Então, essa pessoa, inclusive, é a ideia de menos Estado. Então, essa pessoa, ela tem que se virar, ela tem que ir, por exemplo, atrás de educação, atrás de trabalho, ignorando que a estrutura do pós-abolição, o Estado vai excluir essas pessoas. No Brasil, a escola republicana foi uma tragédia. A escola republicana foi uma tragédia para a população negra logo no seu início, que criou métodos de exclusão dessas pessoas. Saída do processo de exploração colonial.
a reorganização do trabalho também, que essas pessoas vão ocupar os piores lugares, tanto as pessoas negras como a população branca pobre, né? Então, assim, a gente tem uma lógica neoliberal que vai reger a partir da individualidade, que vai solicitar menos Estado, menos próprios para alcançar determinados lugares, né? Então, isso é perfeito pensar como o liberalismo até hoje, né, rege essa ideia de, de responsabilidade individual do sujeito a partir da lógica da propriedade privada, né? Então, a gente vai ter essa expansão. Tá tranquilo para você? Ô, Bruno, acho que não vai dar tempo. Eu pensando assim aqui, nossa, não vai dar tempo. O Pedro comentou agora, por último, é como se a lógica de austeridade É, mas, Bruna, segue aí, temos mais 10 minutinhos aí e depois a gente vai rever continuamos numa próxima aula, que a gente remarca lá no cronograma, tá? Semana que massa, vem acho porque que não é aula continuada com esse conteúdo, então tá de boa, na segunda no caso. porque eu e a Sheila, a gente tinha dividido, né, ideologias e as revoluções, mas é, tem muita coisa aqui. A gente conversa depois lá, segue o baile. Fechou. Corrente, né, que é muito importante a gente pensar é o positivismo, porque é uma teoria que vai pensar esse desenvolvimento social que vai afetar muito o campo das ciências, né? Porque a gente vai ter as ciências como um fator que diz assim, ó, a gente precisa é, trazer a ciência para isso aqui. Então, assim, o positivismo ele vai estar pensando um progresso contínuo da humanidade que vai estar baseada nas classes sociais, mas que também vai trazer uma substituição da ciência, de crenças pela ciência. Então, assim, o progresso ele vai significar também o avanço da ciência dentro dessa for pensar assim, né, reelaborando o que a gente entende através do desenvolvimento da ciência. Então, a gente vai ter, dentro do positivismo, uma ideia de que a humanidade ela vai estar passando por estágios, né? E aí a gente vai ter alguns estágios de desenvolvimento que o século XIX vai ser marcado e aprimorado por esse estágio positivo, porque seria justamente um desenvolvimento da Europa, uma inspiração de pensamento que vai tentar ser universal, que vai tentar pensar uma autonomia social e um elevamento. Tem muita ideia de elevamento da sociedade. Então, ela parte nesse sentido de tentar entender também a natureza a partir de um rigor. Ativismo, se a gente for pensar enquanto doutrina, né, política, como um processo de repensar a sociedade através de, deixa eu ver se eu achei a palavra certa, né? Como uma ciência também, através de uma ciência que vai trazer esse trabalho sociológico, que vai pensar um estágio de progresso que vai levar a humanidade a seu ápice em algum momento. Então, a ideia do progresso, a ideia de elevação,
ser muito conflito, né? Porque assim, a gente vai ter uma revolução francesa que vai cortar a cabeça do povo. E não é isso que o positivismo quer, porque eles acreditam que não é por aí, é ao contrário, a gente precisa de uma harmonia, de ordem e progresso. O Brasil adora isso, né? A gente tem até na bandeira da gente. De ordem e progresso para a gente alcançar um avanço contínuo de uma sociedade. Então, seria isso, de uma forma de avançar, de uma sociedade que avança, mas mantendo uma harmonia conjunta. Isso a gente vai ter também no socialismo. Como é? Socialismo. Ai, meu Deus do céu. No socialismo utópico. Tem alguns socialistas utópicos que prezam, assim, também uma crítica, de certo modo. Isso vai ser um ponto da gente se pensar uma harmonia conjunta, um avanço do tecido social rumo ao progresso, uma influência muito, muito grande, se a gente for pensar é, ainda na ideia de um iluminismo, de um progresso social. Pode passar, Bruno, por favor. E aí, a gente tem também os socialistas utópicos, que vão estar muito preocupados com formas de pensar essa sociedade. Em certa medida, eles vão estar trazendo algumas sugestões de reorganização da sociedade, mas que são vistas como utópicas, porque na prática elas seriam assim: ei, não vai rolar não, isso aí que vocês estão pensando é uma coisa que não dá para a gente fazer, porque a sociedade vem se desenvolvendo, a população vem aumentando, a gente está passando por um processo de êxodo muito grande e algumas coisas, algumas ideias acabam sendo até um pouco inocentes, se a gente tem alguma medida pacificamente. Então a gente acaba muito batendo nessa ideia de uma mudança pacífica, sem necessidade de algum processo revolucionário entre as classes sociais. Então, pode passar, por favor, Bruno. A gente vai ter, por exemplo, o Robert, é, da classe trabalhadora, reduzir um pouco essa jornada, porque e melhorar o salário. Porque ele percebe que não há um trabalho produtivo de qualidade se os trabalhadores estão morrendo extenuados em cima de uma máquina, né? Então, a galera está morrendo, então não tem como esse povo trabalhar. E é justamente partindo disso que ele vai desenvolver, né, o pensamento. Só que, assim, ele era um empresário, é um grande proprietário, né, um grande burguês da indústria em pensar o processo de educação para essas crianças, né, dos filhos dos operariados, pensar um aumento de salário para que essas pessoas tenham uma condição mínima de exercer o trabalho. Porque então ele vai ser um grande crítico de um processo industrial que está ali matando o trabalhador, literalmente, porque ele disse: se a gente não tiver trabalho, a gente não vai ter uma de um pouco de condições de vida para que ele possa exercer esse trabalho remunerado. No entanto, há um limite, né? Esse trabalhador só não precisa também morrer, precisa de uma condição mínima, mas ele precisa também se manter à lei de modo que ele possa ser explorado, que ele possa gerar mais valia, porque também senão não tem sentido para um empresário.
Pode passar. E ele vai vir também com essa ideia de conciliação de classes, de uma maneira não violenta, que para ele, trabalhadores, patrões e banqueiros podem entrar como gerenciadores dos meios de produção. Olha só, ele acredita, né, nisso, que há essa relação que pode ser feita, e justamente para se pensar, e aí uma das críticas é o abismo teórico entre teoria e prática, porque na teoria não vai deixar os trabalhadores gerenciar a sua empresa, os banqueiros vão ter interesse que os trabalhadores gerenciem alguma coisa. Então, assim, você vê que é um pouco assim, não se aplica na realidade. E o Charles Fourier, que eu acho que é o mais maluco, porque no sentido que ele diz assim, olha, a gente precisa 1.000 habitantes que vão se reger de forma independente e também vão dialogar se necessário, mas mas que eles funcionem de forma cooperativa, sem centralização de poder. Então, assim, pequenas comunidades independentes, que trabalhem de forma cooperativa e sem Estado forte. Imagina no Brasil. Ele até brincou, 2.000 pessoas é a cidade que ela mora, que ela morava, que estava entre uma das menores cidades do Brasil, que é Zabelê, na divisa de Pernambuco e Paraíba. E assim, todo mundo fica, meu Deus, que cidade pequena. E a ideia dele também era dividir a Europa nessas pequenas falantérios, né, que é o nome que a gente tem. Então, assim, divide essas pequenas comunidades, elas se auto-organizam, elas vão se gestar por si só, e aí vai ter uma nova reorganização da sociedade. Aqui a gente pode ver um pouquinho que tem uma ideia de projetos, né, para reorganizar essa sociedade, mas que na aplicabilidade elas são muito limitadas. E é aí que a gente vai ter surgimento de teorias como o socialismo científico, o anarquismo, que vão fundamentar processos de revoluções, processos dentro da sociedade que vão ser um pouco dessa ideia conciliatória ou uma ideia mais que vise pensar mudanças estruturais de fato do sistema, né? Um enfrentamento assim dos limites do próprio capitalismo que já vão estar surgindo aí. Mas eu acho que a gente pode falar, Bruno. Eu ia Acho que eu me dizer. enrolei um pouco em algumas coisas, a gente Não, explicou. eu achei maravilhosa a aula. Eu achei maravilhosa. Alunas podem comentar também. Mas eu só ia dizer que já 9h12, o professor de filosofia deve estar nos esperando os alunos já. A gente precisa liberá-los. E agora eles vão ver Nietzsche e Schopenhauer, então boa sorte com o que vocês conseguirem aproveitar de liberalismo e socialismo utópicos nas aulas de Nietzsche. Fala, Bruna. Então, eu sabia que não ia dar pra gente ver tudo, né? Mas que a gente ia ver alguma coisinha. E aí só deu pra eu falar, mas na próxima Shirley fala e a gente divide isso, tá, gente? Obrigada. Tchau, pessoal. Na próxima hablarei mais, com Agora. certeza. Tá bom, gente? A gente continua o conteúdo então nas próximas semanas. Um beijo, um bom fim de semana para vocês, uma boa noite. Tchau, tchau.